Olá, começamos agora mais um programa especial da TV Câmara aqui na Feira do Livro de Porto Alegre. Aqui direto da Praça da Alfândega estamos apresentando escritores convidados por parlamentares da casa. Nosso convidado agora é Otávio Rojas, autor de Diário de um Professor. E para falar sobre isso, é claro que quem convidou foi o vereador Professor Garcia, que já o nome já indica o interesse pelo assunto, né, vereador? Não, na realidade, assim, o que nos seduziu para convidar o professor Otávio, primeiro um amigo de infância, tivemos a oportunidade de trabalhar durante muitos anos juntos, e a concepção do livro que ele fez, que elaborou, é muito interessante. Ele convidou diversos professores para fazerem um pequeno relato da sua experiência de vida. Então isso é gratificante, sim, quem viveu, como eu vivi mais de 30 anos em sala de aula, isso é maravilhoso, porque essas coisas do cotidiano, de estar e fazer essa interlocução, professor, aluno, aluno-professor, e todos os dias um aprendizado novo, eu só quero parabenizar o Otávio por essa iniciativa. Pois é, o Otávio é há muitos anos professor, é também diretor de um dos maiores pré-vestibulares aqui de Porto Alegre e se dedicou aí a esses relatos de professores. Isso é importante, Otávio, no momento em que o professor me parece um pouco desestimulado, né? Não, é verdade. Primeiro vamos fazer uma correção, não é um dos maiores, é o maior. É o maior de todos, que é unificado. E o que eu queria colocar assim, esse resgate que muita gente fala na imagem do nome do professor, na realidade não era bem o que eu queria fazer. Eu queria lembrar a todos, até porque um dos lançamentos foi no dia do professor, agora em outubro passado, que o professor é uma carreira que, independente das condições técnicas, de informática, de evolução que qualquer escola tenha no mundo, é uma profissão que nunca vai deixar de existir. Sempre vai precisar a figura do professor. Não é um facilitador, é aquele que ensina, é aquele que traz a qualidade a uma escola, a uma instituição, mas acima de tudo é aquele professor que tem competência e gosta daquilo que ele faz. E é também quem acompanha não só as crianças, mas os jovens, né? Por várias fases da vida. No unificado, claro, se trabalha com jovens tentando entrar na universidade, mas o professor é aquele que dá a base, né? E eu posso dizer assim que eu sou um daqueles que eu trabalhei durante a minha vida, tanto no ensino fundamental e médio como na faculdade. Eu tive alunos que conheci com 5 anos, por exemplo, no Colégio das Dores, e depois eles vieram a ser meu aluno na Faculdade de Educação Física do IPA. Mas essa relação diária com o aluno, ser professor, é uma coisa gratificante. É desgastante da questão em termos de remuneração, mas tu pode saber que aquelas pessoas que gostam, que vivem do magistério, se perguntar se tivesse que escolher de novo, certamente eles iriam escolher ser professor. Eu imagino que relatos assim apareçam bastante no livro, né, Otávio? O que tu destacaria? Olha, na realidade isso é uma coleção de nomes que são professores ainda hoje, outros foram professores no início das atividades e com o passar do tempo foram mudando. Na realidade é uma coletânea, são 62 histórias diferentes, são 62 histórias que mostram, acima de tudo, aquilo que é a qualidade do professor. Então, por exemplo, se nós vamos pegar com político, por exemplo, quem ficou me devendo uma história chama-se Professor Garcia. Que foi professor durante toda a sua vida com alta qualidade, que foi meu colega no Colégio das Dores, mas depois também mudou o seu rumo, mas continua apresentando aquilo que ele sempre teve, que é talento. O que eu fiz? Peguei professores que passaram por uma boa parte na sala de aula, que hoje são pessoas de renomado conceito nacional. Maria do Rosário, hoje ministra, Olívio Dutra, ex-governador, Germano Rigoto, ex-governador, Luciana Genro, ex-deputada, todos que eu citei foram professores. O nosso prefeito atual de Porto Alegre, José Fortunati, quem sabia que José Fortunati foi professor de matemática? José Ivo Sartori, que é atual prefeito de Caxias, foi professor na época de filosofia. Então, assim, esses nomes, Fogaça, né? Fogaça poderia ter escrito no livro, não teve condições de tempo para fazê-lo. Então o que aconteceu? Ao longo desses meses de preparação, acima de tudo, o que eu pedi a esses professores? Que colocassem no livro, no papel, uma história que o leitor, gostasse de ler de um sentimento de um professor que, acima de tudo, transmitiu a ele não só ensinamentos, mas, acima de tudo, qualidade. E isso eu acho que eu consegui. Porque o livro tornou-se assim, com jornalistas extremamente presentes em Porto Alegre, Juremir Machado da Silva,
Rui Carlos Osterman, o escritor Luiz Augusto Fischer, Cláudio Moreno, enfim, eu ficaria aqui citando, não só, estaria quase os 62, mas acima de tudo, são meus amigos, são professores que marcaram, tu tem a certeza que eu vou te dizer agora, marcaram na educação desse estado, fundamentalmente Porto Alegre e Caxias do Sul, uma época de um talento extremamente renovador, daquele professor motivador e que, acima de tudo, fizesse que o aluno sentado numa sala com 200, como não pré-vestibular, 250, tivesse um prazer de assistir uma aula. Que ele saísse ali, pô, mas que aula legal. É esse professor que entrou em sala de aula com alegria, com disposição, mas frisando muito o que eu estou te dizendo, o talento é fundamental para ser professor. Pois é, eu imagino que o livro do Otávio incentive bastante quem quer entrar no magistério. Mas o que as políticas públicas, tu que fazes parte, vereador, da Comissão de Educação da Câmara Municipal, podem fazer no sentido de incentivar que mais pessoas se tornem professores, já que a gente sabe que hoje existe falta de professor em muitas áreas? Bom, na realidade, eu acho que o primeiro conceito que o professor Otávio colocou é o mais importante. Esta é uma profissão que jamais vai ser extinta. Ela é uma profissão que cada vez mais vai crescer. E o que na realidade ainda falta são, dentro das políticas públicas, mais do que nunca, é a questão da valorização do professor. Se fala muito porque, imaginem, todos os cidadãos do mundo passaram pela sala de aula, ou deveriam passar, porque ainda nós vivemos num mundo que tem alguns lugares que as pessoas não conseguem ainda ser incluídas. Mas esta vivência do dia a dia é que faz, através da educação, cada um vive um sonho. E este sonho, à medida que tu vai se formando cidadão, ele se torna realidade. Então isso é algo maravilhoso, prazeroso. E eu volto a dizer, o professor, todos os dias, ele aprende com seus alunos. E ao mesmo tempo ele pode transmitir um pouco daquilo, da sua vivência, da sua experiência para os seus alunos. E na realidade isso é uma troca. É uma troca que cada vez mais faz com que o poder público tenha que ter um olhar diferenciado. Porque hoje, mais do que nunca, se fala, por exemplo, em turno integral. Bom, de que forma nós vamos ocupar esta criança um dia inteiro? Não pode ser simplesmente depósitos, não. Tem que ser um lugar aprazível que traga a questão da valorização. E hoje, mais do que nunca, nesses espaços de contraturno, se trabalha com a questão do esporte, da qual eu militei toda a minha vida, mas com a arte, cultura, música, e esse tipo, porque todos nós temos talento. Na realidade, o que o professor faz? Oportuniza e desperta, e os alunos seguem o seu caminho. Pois é, assim como a profissão tem enfrentado dificuldades, a gente sabe que uma das principais deficiências dos alunos é em relação à leitura, em relação à cognição no espaço da leitura. Seu livro também serve como um incentivador disso. Nossa, é fundamental. Os jovens, o que tu dissesse aqui é muito além da verdade. É uma coisa muito ruim e é lamentável. Eu, esse ano de 2011, eu visitei e fiz 74 palestras nas escolas de Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Eu tive uma surpresa extremamente negativa, porque eu questiono os alunos, eu falo sobre vestibular, mercado de trabalho, sobre profissões e as perspectivas deles, de 16, 17 anos, para ingressar no terceiro grau na universidade. Os alunos leem basicamente aquilo que o professor exige como obrigatoriedade no ensino médio. Se leem, né? A maioria. Ler jornal, totalmente fora de cogitação revista, quem lê, esse aluno vai adiante. A internet parece que é o grande manancial de informações, mas nem tudo que está na internet, evidentemente, tem aquilo que se diz a verdade pura. Ir na internet como fonte de informação, eu acho muito interessante, como uma ferramenta de trabalho, mas o livro é algo que jamais pode ser abandonado. Até porque hoje, se você sair daqui agora e pegar um jovem de 16, 17 anos para entrevistar, ele já começa com a dificuldade de se expressar. Ele só pode melhorar isso se ele ler. O vocabulário de um jovem nessa fase de 16, 17 anos é 350 a 400 palavras e olhe lá. Ele só aumenta esse horizonte se ele ler. E não é aquela leitura obrigatória do professor, é ler por espontaneidade. Mas tu não precisa nem ler o livro. Leia o jornal diário, mas não só leia o esporte, a polícia, a página de desenhos, leia política, leia economia, porque é isso que cai no vestibular.
Então é uma pena essa limitação, mas é verdadeira que tu disseste. Mas, apesar disso tudo, estamos aqui fazendo um convite, né? Um convite para a leitura e um convite para que se pense também em políticas públicas para a leitura. Não, e quando tu fala da questão da leitura, nós temos, isso está comprovado, que nós temos milhares de alunos que estão em séries iniciais, segunda, terceira, até quarta série, que eles leem, mas não entendem aquilo que estão lendo. Então esse é o analfabeto funcional, que é uma figura nova na situação moderna. Ou seja, as pessoas leem e não têm a compreensão daquilo que leem. Então isso é muito triste porque cada vez mais esse estímulo à leitura faz parte. Agora também, quando veio a internet, o mundo dizia, bom, vai acabar os livros. Pelo contrário, nunca se produziu tantos livros no mundo como agora. Né? Só que o livro tem essa vantagem. Assim, recentemente, aqui nesse mesmo espaço, 2 semanas atrás, quando o executivo entregou novamente a Praça da Alfândega para a população, eu coloquei, quem gostaria de estar aqui hoje, eu acho que seria o Érico Veríssimo, quando ele retrata no livro Clarissa, que foi um dos primeiros livros que eu li, que eu tinha 11, 12 anos, que conta a história de uma menina que veio do interior, ela começa a transitar pelo centro da cidade, e o Érico Veríssimo contava com detalhes cada um dos espaços, e isto, só quem lê sabe da importância de tu introspectar e tu viaja, tu discorre. Isso é lindo, é maravilhoso e faz com que cada vez mais nós possamos gostar da leitura. A leitura é algo maravilhoso. Exato, eu agradeço muito a participação aqui, vereador, agradeço também ao Otávio Rojas. Vamos fazer o convite no dia 9 de novembro, no Memorial do Rio Grande do Sul, no primeiro andar, às 20 horas, o lançamento oficial na 50ª Feira do Livro com a sessão de autógrafos. Eu espero aqui quase que todos os 62 autores. Tá ok? Boa sorte, muito obrigada. Espero que o trabalho dos dois se reflita cada vez mais na sociedade. Falamos aqui de acesso à leitura, vamos falar agora também de acessibilidade na Feira do Livro. A cada edição aumenta a preocupação com a acessibilidade na Feira do Livro de Porto Alegre. Este ano, as rampas estão presentes em praticamente todos os locais, facilitando a passagem de cadeirantes e pessoas com dificuldades de locomoção. O chão irregular, no entanto, com falhas e buracos, é um problema antigo e dificulta o trânsito de pessoas portadoras de necessidades especiais. Janete conhece bem esta realidade. Funcionária da Secretaria da Acessibilidade, durante a feira ela é responsável pelo estande da Procempa, ajudando deficientes visuais a acessar a internet e imprimir documentos em braille nesta impressora especial. Mesmo conhecendo bem a feira, ela sente dificuldades na hora de se deslocar. Nessa porta aqui da biblioteca tem um degrau, né? Como é que cadeirante vai conseguir acessar aqui? Né? Começa por aí, né? Por mais baixo que seja, é dificultoso. Tem que ter sempre pensando no próximo passo, porque tu posso dar um passo em frente e pisar num buraco, torcer meu pé, né? E aqui a feira não mudou nada em termos disso aí. A Feira do Livro possui uma área dedicada exclusivamente à acessibilidade. Este recanto, por exemplo, é o espaço sensorial, que possibilita às pessoas uma experiência diferenciada. Os olhos dos participantes são vendados. O objetivo da experiência é explorar os outros sentidos, principalmente o tato. As pessoas são conduzidas por uma sala repleta de objetos variados e tentam adivinhar do que se trata apenas pelo toque ou cheiro, no caso dos temperos. Os participantes se surpreendem com a atividade. Eu achei bem interessante, né? A gente vê um pouquinho com as mãos, né? Com outros... Tem a parte dos temperos ali também, de essências, daí a gente usou só cheirando para sentir, ele é bem interessante. No local ainda há uma mostra de livros acessíveis e um acervo de livros em braille, produzidos pela Confraria das Letras em parceria com a FADERGS. O acervo será doado a instituições e escolas especiais previamente cadastradas em um evento realizado durante a programação da Feira do Livro. Nós temos uma tiragem, digamos assim, de 20 exemplares de cada título. Esse ano são 9 títulos. E eles comparecem, então, no dia 10 para receber os títulos, e também tem algumas atividades culturais nesse próprio dia 10. Teremos um recital com um grupo de deficientes visuais de Bento Gonçalves
uma peça de teatro, Muda Mundo, que é todo um enfoque ecológico, e um grupo de violonistas de Cachoeirinha, que também fazem essa apresentação. Voltamos com o programa especial da TV Câmara, direto da Feira do Livro. Vamos apresentar agora mais um escritor. E o nosso convidado de agora não apenas é escritor, mas também é ilustrador. Celso Sisto tem mais de 30 livros publicados para o público infanto-juvenil. Quem trouxe esse grande escritor aqui para falar com a gente foi presidente da Câmara Municipal, a vereadora Sofia Cavedon. Também tem um grande trânsito aí com as crianças. Pois é, era isso que eu queria mostrar, porque ainda tem uma outra coisa que tem que falar do Celso. Ele é um grande contador de histórias. Também acho difícil ser escritor e não ser contador de história. Não sei, né, Celso? Vai falar um pouquinho disso. Mas principalmente estimulador da contação de histórias, de grupos de contação de história, que para mim é central na sedução para a leitura. E mais, né, o Celso está fazendo uma pesquisa que é interessantíssima e necessária, que é a pesquisa das nossas origens, da origem de grande parte do povo brasileiro, da África, das lendas, dos contos, da tradição da África, que é tão marginalizada ainda no nosso Brasil. E eu queria valorizar isto. Vamos ver se ele nos Pois conta. é, Celso, além de formar então novos escritores, novos leitores, desculpa, com os teus livros, formas também contadores de história. Pois é, tem um tempo, né, investindo nesse trabalho de formação de contadores de histórias. Há 20 anos eu trabalho com um grupo de contadores de histórias. Essa tarefa, né, nesse ofício também de formar novos contadores de histórias. Mas o contar histórias, o escrever livros, o formar novos mediadores de leitura, né, todas essas funções, elas estão meio que interligadas, né? Eu acho que quando você seduz um ouvinte através de uma história bem contada, você fatalmente vai levar ele ao livro. Pode não ser até o seu, pode não ser o da história que você acabou de contar, mas ele vai ter desejo, se a história for bem contada, se a história ficar ecoando, né, no imaginário dele, ele vai ter vontade de buscar a literatura, a leitura de alguma forma. Esse é um ofício que historicamente era muito importante, né? Os contadores de história, até mesmo os pais, né, reuniam a família para contar histórias, as famílias, e aos poucos a gente foi perdendo isso, né? Essa é uma maneira de resgatar. Isso, eu queria que o Celso contasse se foi assim que ele descobriu tantas fábulas aqui do Mãe África, porque eu li algumas, né? Isso aqui tem que ler aos poucos. E vejo que tem assim uma desordem, inclusive, as histórias voltam, os mitos, né, de diferentes, aliás, uma pesquisa extensa de diferentes países africanos. São sociedades muito orais, né? E como é que tu recuperaste, Celso? Então, o Mãe África, né, que é um dos meus livros mais conhecidos, ele é resultado de uma pesquisa, na verdade, né, de uma pesquisa e de um convite, né. A editora Paulus, né, queria fazer um volume numa coleção específica sobre a África e me convidou porque sabia que eu estava desenvolvendo uma pesquisa de doutorado sobre a literatura de transmissão oral do continente africano. Então, nessa minha pesquisa, eu venho reunindo há muitos anos, uma vasta produção, né, de tradição oral, né, dos países africanos. A gente sabe que a África é um universo enorme, maravilhoso, com, né, inúmeras etnias, inúmeros povos, inúmeras línguas, inúmeras manifestações culturais. E aí, né, eu venho colecionando essas histórias, né, que são contos, mitos, lendas, fábulas do continente africano há muitos anos, né? E por conta desse meu interesse, né, dessa minha pesquisa, eu acabei juntando nesse livro, né, foi uma seleção difícil, né, diante de um panorama tão vasto, né, e tão rico, foi difícil selecionar os textos que estão nesse livro, né? Então eu aí trabalho com 29 histórias, né, recontadas por mim,
ilustradas por mim também, né? Esse livro levou 2 anos para ser feito, assim, porque além de selecionar as histórias e ter trabalhado, né, imerso, né, nesse panorama oral, né, do continente africano, que é vastíssimo, eu fiz uma pesquisa de máscaras africanas, porque todas as histórias têm uma vinheta, começam com uma máscara africana e todas as histórias têm uma ilustração que remete para as cores e para os desenhos e para os padrões de tecidos africanos o qual pertence à etnia daquela história, né? Então... Isso eu achei interessante, Celso, porque esse teu trabalho de tu mesmo ilustrares os livros, né? Essa junção da imagem com o texto é um pouco que a TV faz, né? De juntar a imagem e o texto, e é um pouco que dá a magia à TV. Mas essa tua junção nos livros é capaz de tirar as crianças da frente da telinha e levar para os livros, né? Bom, eu espero que sim, Eu acho que o livro também ele pode ser midiático, né? Ele é um objeto, né, de apelo, de imagem, né, de junção da imagem com o texto, com a palavra, né? Eu acho que se o texto for suficientemente forte para fazer o leitor, né, se tornar coautor da história que ele está lendo, né, a gente está salvo, né? E eu acho que é isso que um escritor pretende, né? Seduzir o seu leitor a ponto de fazer com que ele consiga se tornar coautor da história, né? Porque você pode oferecer a imagem, você pode oferecer o texto escrito, né, Sofia? Mas você precisa equalizar essas coisas a ponto do leitor, né, imaginar, né, ou seja, entrar com o seu aporte da sua vivência com a literatura, com o seu imaginário, com a sua história de leitor, porque na verdade quem cria as imagens daquilo que está lendo é o leitor, né? Então na verdade o escritor ele sugere, ele oferece, mas quem vai completar esse jogo, porque a literatura é sempre um jogo, né, é o leitor. E isso é que eu acho fascinante no nosso trabalho. Fascinante mesmo. Agora, assim como o Celso tem esse trabalho extenso, né, de ser um contador e de formar contadores de histórias, tu também tem uma trajetória em lidar com esses primeiros leitores e incentivá-los, né? Como é que se incentiva uma criança a entrar no mundo da leitura? Olha, eu posso dar o meu exemplo mais recente, mas que ele não veja na TV Câmara, né, que é meu filho de 15 anos. Ele lê muito, mas assim, eu tinha uma frustração, Celso, que ele não tinha lido ainda O Pequeno Príncipe. Então, que claro, né, os jovens adolescentes de hoje em dia acham O Pequeno Príncipe, sei lá, talvez meio inocente demais. E eu me propus esses dias, eu vou ler, posso ler um pouco de história para ti? Quando ele foi deitar, ele achou aquilo surpreendente, com 15 anos. E aí consegui ler um capítulo, aí um outro dia outro. E tá tão interessante, porque ele quer que eu leia, veja, um adolescente. Então eu queria inclusive que o Celso contasse para nós, que o Celso está lançando novos livros, contasse um pouco dos seus livros, para que os pais também pudessem saber que tem suporte para essa aproximação com o adolescente que não sai da frente do computador. Ele não sai. E se a gente tiver um livro midiático com essas diferentes linguagens e imagens, é um suporte para nós chegarmos nele, né? Olha, quero te mostrar uma coisa muito legal. Né? E eles se apaixonaram pelos livros do Celso que eles conheceram lá em Cidreira, porque o Celso mora em Cidreira. Ah, é, Celso? Então, isso que a Sofia está falando, eu acho muito legal, porque eu acho que a família e os pais, eles têm uma responsabilidade enorme nessa relação da gente não perder o leitor ao longo desse caminho, porque a gente é muito levado a acreditar que as crianças precisam dessa mediação até um determinado momento e depois se cria uma lacuna, um buraco, né, nessa interação, né? Imagina, né, o filho dela com 15 anos, né, com todo esse trajeto já, né, transcorrido na vida dele, né, ser sujeito dessa interação que é uma interação afetiva. Quando o pai, quando o professor, quando um contador de histórias conta uma história para o seu ouvinte, na verdade ele está criando um diálogo afetivo, um diálogo de aproximação. E com isso, acho que a história fica muito mais forte, ela fica muito mais marcante na vida desses sujeitos, né? Então a família tem uma importância grande, né? O ambiente leitor tem uma importância grande, né? Que é você criar no seu espaço, na casa, no trabalho, uma ambiência de leitura, né?
prateleiras com livros, né? Espaços onde os livros estejam oferecidos de forma acessível, né? Eu acho que isso é de fundamental importância. Agora, no meu caso também como escritor, isso tudo é um desafio, né? A Sofia estava falando da minha produção, eu hoje estou com 56 livros publicados para crianças e jovens, né? E eu tenho procurado, né, como desafio do meu trabalho, pensar em textos e produzir textos que possam ter uma elasticidade, que possam atingir, né, um leque grande de leitores. Então eu tenho trabalhado com contos populares, né, com histórias recontadas da tradição oral, como é o caso do livro Mãe África. Eu tenho trabalhado com textos autorais, ou seja, histórias absolutamente inventadas por mim, como por exemplo O Bicho Papai, né, que é esse livro agora que é a minha produção infantil mais recente, né, fazendo uma brincadeira com o bicho papão, né, o bicho papai. Eu vou estar lançando agora também, né, nesse período da feira, um outro tipo de produção, né, que é mini contos, né, que é uma coisa que está muito em voga no mercado literário também, né, esses contos curtinhos, né, esses contos, essas micro narrativas, né. Em voga também para essa nova geração que não sabe ler grandes extensões. Então, eu acho que isso também pode ser um começo, né? Pode ser uma forma de aproximação do livro, né? Textos curtos, textos condensados, que é o caso desse livro, né? Dos continhos suspirados com poesia para depois das 5. O nome é enorme, né? Mas eu faço uma brincadeira, são 62 microcontos aqui, microrelatos nesse livro, de situações cotidianas e de relações sobretudo, porque a vida da gente gira em torno das relações, né? Relação com o pai, relação com a mãe, relação entre irmãos, relação com o avô, com a avó, enfim, né? Mas apesar dos textos serem curtos, né, eles têm um tom muitas vezes de denúncia, né, de situações um pouco marcadas pela repetição, pela exploração, como por exemplo o marido que explora a mulher, né, a mãe que explora os filhos usando da sua condição de mãe para mantê-los presos a vida inteira, enfim. Eu denuncio, de certa forma, essas relações nesse livro de uma forma poética também, sobretudo de uma forma poética, porque eu acho que é um desafio você falar de coisas talvez duras, talvez mais, né, conflituantes e manter, né, nesse texto, nesse registro, a poesia, né, que é uma coisa que me interessa muito como escritor. Por exemplo, um outro livro que eu lancei também esse ano, que foi o Diáfana, né, que é um livro belíssimo, as ilustrações são maravilhosas desse livro, e eu também conto uma história, né, familiar de uma menina que um dia, vendo o álbum de família da sua mãe, descobre um personagem que se repete ao longo dessas fotografias e que ela não conhecia. E aí ela vai fazer toda uma investigação para saber quem é aquela pessoa tão importante, né, que passa pela vida daquela família e que de um determinado momento em diante some, né? E aí ela vai chegar a uma situação delicada, complicada, através, né, dessa montagem, porque ela vai montando, né, as situações, as histórias ao longo do livro, né. Tem um outro livro infantil que é O Anjo de Papel, que também foi lançado esse ano, né, que é a história de um menino que vive numa condição rural, né, que vive numa zona rural e que gostava muito de desenhar. De repente ele está desenhando, ele faz o desenho de um anjo e esse anjo salta do papel, fica vivo e começa a se relacionar com ele. Mas há uma lacuna enorme entre o universo do anjo, né, o universo equilibrado, angelical, harmônico desse anjo, e a vida desse menino, que é uma vida no campo, que é uma vida de calo na mão, que é uma vida de pegar na enxada, enfim, né? Então, eu estou sempre procurando também, de certa forma, espelhar o meu momento, espelhar a vida social no qual a gente está imerso nessa literatura também, né? E também acabei de publicar agora um outro livro que era um projeto de muitos anos, que ficou parado, enfim, que é o Vozes da Floresta, que também na linha do Mãe África são histórias populares, não são lendas, especificamente lendas dos índios brasileiros, pelo tronco tupi-guarani, enfim, eu recolho algumas histórias e reconto aqui, né, 4 lendas indígenas nesse Vozes da Floresta. E o que eu acabei de lançar agora, que é o Flor das Alturas, que também não é na área do conto popular, da cultura popular, é um livro autoral, é uma história autoral, né, que acabou de sair, está saindo agora, de uma menina que quer ser passarinho.
Mas veja bem, vereadora, para a gente terminar essas histórias lindas, dá vontade aqui de ficar lendo e falando sobre os livros, né? Mas para a gente terminar, eu acho que o exemplo do Celso é que nem tudo, quando se trata de educação e cultura, tem que ser levado ao poder público. Esse esforço pessoal de levar, de produzir, de incentivar, também vale muito, né? Olha, ele é um exemplo, acho que tu pegasse muito bem. O Celso batalha pra caramba. As editoras, por favor, prestem atenção, porque aqui tem uma produção belíssima. O acabamento desses livros, o cuidado, a escolha de quem desenha quando não é ele que desenha, porque ele desenha maravilhosamente bem, é muito criteriosa. Então a gente tem alguém que trata com muito respeito a infância, escreve livro para criança, para adolescente, com o respeito que o leitor tem que ter. E não porque, para criança a gente faz qualquer coisinha, tem profundidade, tem acabamento e principalmente tem a mediação desse escritor maravilhoso. Então é uma alegria, né? É uma honra a gente estar valorizando o Celso Sisto. Vereadora, muito obrigada pela sugestão aqui do Celso. E Celso, muito obrigada mesmo por estar aqui, por trazer teus livros e as tuas histórias. Obrigada a você também. A gente já volta com mais programa da TV Câmara, especialmente aqui da Feira do Livro. Educação fiscal, cidadania, controle social e justiça fiscal. Este foi o tema do encontro com o presidente do Instituto Justiça Fiscal, D. Real Pereira. O ex-superintendente da Receita Federal no Estado falou sobre a estrutura fiscal brasileira e a importância da população se conscientizar sobre o tema. De acordo com Pereira, a sociedade precisa se apropriar da importância da justiça fiscal para a construção de uma sociedade menos desigual. Nós precisamos construir uma massa crítica social em que as pessoas de alguma forma sintam-se responsáveis e protagonizantes ou protagonistas da construção de um sistema mais justo. Um sistema que efetivamente contribua para a diminuição das desigualdades sociais. O maior problema, segundo Pereira, é que o sistema tributário e fiscal do país como um todo se enquadra no formato regressivo, que produz concentração de renda. O presidente do Instituto diz que hoje pessoas que ganham até 2 salários mínimos por mês gastam quase a metade do valor com tributos, enquanto aqueles que recebem mais de 30 salários mínimos pagam menos de 27% de impostos. Riqueza versus pobreza. Os tributos fiscais estão presentes na vida de todos, mas não afetam as pessoas da mesma forma. De acordo com o presidente do Instituto Justiça Fiscal, a classe social dos contribuintes deveria ser levada em consideração na hora da cobrança. O sistema tributário ideal é aquele que onera as pessoas de acordo com a sua capacidade, que onera os mais ricos de forma mais onerosa, né? Que onera menos os mais pobres. Um sistema que não produza distorções sociais, né? Um sistema que não contribua para a concentração de renda. Então, a lógica seria cobrar dos pobres de tributo menos do que se devolve a eles, em termos de serviços, e cobrar dos ricos mais do que se devolve a eles. Esta é a lógica simples, né, de um sistema tributário mais justo, mais equitativo, mais progressivo. Voltamos com a apresentação de mais um escritor aqui na Feira do Livro. Nosso convidado agora, eu acredito que dispensa apresentações, mas de qualquer forma estamos aqui com Alci Cheuich, escritor que já foi patrono da Feira do Livro e que agora nessa feira lança, na verdade, lança novamente, né, autografa o seu livro João Cândido, o Almirante Negro. Quem fez o convite para que Alci viesse até aqui foi a vereadora Fernanda Melchiona, que admira muito a obra dele, né, Fernanda? Com certeza, o Alci Cheuich é um grande escritor do nosso estado, já foi patrono de várias feiras do livro, além da nossa aqui de Porto Alegre, de várias cidades do interior. É talvez o melhor escritor em romances históricos, mais premiado, um dos melhores, certamente. Não! Mas esse livro, João Cândido, o Almirante Negro, foi um belo trabalho, que certamente nós vamos ter oportunidade de entrevistar o Cheuich,
que o escritor lançou na Feira do Livro do ano passado, justamente no centenário da Revolta da Chibata, em uma homenagem ao João Cândido, aliás, um trabalho fundamental para resgatar uma parte da nossa história que muitas vezes é escondida, não aparece como deveria. Então, o João Cândido, Almirante Negro, o livro do Alci Cheuich, publicado ano passado, autografado na Feira do Livro do ano passado, é uma obra fundamental para o nosso estado, para o nosso país, para conhecer melhor as raízes do povo brasileiro e a luta dos marinheiros na Revolta da Chibata. Pois é, essa questão do romance histórico tem a questão da fruição mesmo, da ficção, mas também tem esse caráter que a vereadora falou de recuperar os fatos. Como é que o senhor faz, como é que o senhor se inspira por esses fatos para descrevê-los? Você é vereadora pelo elogio, nós somos aqui quase todos herdeiros de Érico Veríssimo. Quando amigos meus querem conhecer o Rio Grande do Sul, e diz o que eu devo ler para conhecer a história do Rio Grande do Sul, lê primeiro O Tempo e o Vento. Não é? Então, lendo O Tempo e o Vento, ele vai entender o fundamental sobre a nossa história. O Almirante Negro, os fatos principais se passam no Rio de Janeiro do ano de 1910. Realmente, o ano passado foi o centenário. Mas o protagonista, João Cândido Felisberto, era um menino filho de escravos, nascido em Encruzilhada do Sul, que na época pertencia a Rio Pardo. Então ele, aos 30 anos de idade, se não fosse negro, ele já teria um posto muito mais elevado na Marinha, mas era marinheiro de primeira classe, e ele foi à Inglaterra para fazer um curso junto com outros marinheiros, porque o Brasil adquirira, mandara construir os barcos de guerra mais poderosos da época. Entre os dois, que eram o Minas Gerais e o São Paulo. E ele veio da Inglaterra como timoneiro do Minas Gerais, quer dizer, ele conduziu esse barco. Bom, e lá na Inglaterra, naqueles meses que eles ficaram estudando, ele descobriu que não existia mais castigo físico nas outras marinhas de países civilizados. E no Brasil, por qualquer coisa, se chicoteava os marinheiros, não é? Uma coisa terrível, ainda era o que sobrava da escravatura. Então, João Cândido liderou o movimento na Marinha para terminar com os castigos físicos. Eles tomaram conta dos navios, viraram os canhões em direção à cidade e exigiram o fim da escravatura. Então é uma das páginas mais lindas da história do Brasil e é um negro, um afrodescendente que é o protagonista principal. E por isso, porque continua o racismo histórico oficial no Brasil, essa história não é melhor conhecida. Então nós romancistas botamos sangue nas veias dos personagens, mas não mudamos a história. É exatamente isso que eu achei interessante, como o senhor consegue intercalar os capítulos do livro com essa sensibilidade que vem do João Cândido. E a gente sabe, né, vereadora, que em termos de política, em termos de realidade social, essa realidade que está lá 100 anos atrás ainda existe. Ah, exatamente, né? Nós vivemos num país em que diz que não existe racismo, mas se a gente for olhar os índices, tanto de acesso ao ensino superior, de atendimento à saúde da população negra, de salário comparado com a carga horária, nós veremos que os homens e as mulheres negras recebem muito menos que os homens e as mulheres brancas. E me parece muito interessante do livro João Cândido, do Almirante Negro, porque, como bem falou o Cheuich, era 1910 e a escravatura já havia acabado oficialmente, ou teoricamente, há 22 anos. Lembrando que o Brasil foi o último dos países a acabar com a escravidão, apesar da grande resistência e da grande luta do povo brasileiro, da história do Zumbi, da história de vários homens e mulheres que lutaram pelo fim da escravidão. E apesar disso, os trabalhos, né, dados aos homens e às mulheres negras eram de segunda, terceira classe, e na Marinha era quase uma escravidão. Com a chibata, que lendo os trechos do livro chega a arrepiar a gente no sentido da tristeza, da dor que sentiu aqueles marinheiros. Estou amando, né? Isso, mas o chibateiro, aquele que batia nos marinheiros, era funcionário público. Ele era um funcionário que trabalhava para a Marinha. Então imagine, pagava-se alguém, o feitor.
Quer dizer, pagava o bandido para surrar os marinheiros. Então, isso tinha que terminar e vocês imaginem, por que negar para as crianças de origem africana, que só sabem daqueles que sofreram, que apanharam, tem que falar naqueles que levantaram a cabeça e lideraram esse movimento e foram tão generosos ao ponto de não destruir a cidade do Rio de Janeiro, que eles tiveram tudo na mão para fazer. Acreditaram na palavra dos que prometeram anistia, castigo físico não voltou mais, mas aqueles que lutaram foram traídos e muitos foram assassinados. Agora, um aspecto muito interessante que eu acho que vai além da literatura é o seu trabalho com as oficinas, né? Que além de levar essa questão do fato histórico, leva educação mesmo a quem quer saber como escrever. Eu acho que isso também vai ao encontro da frente parlamentar da Câmara Municipal, que incentiva a leitura. Não, com certeza, né? Nós saudamos e reconhecemos todas as iniciativas que ajudam na formação de jovens escritores, que ajudam na formação da escrita e também da leitura, né? Porque a gente não pode entender desassociado. Todo o processo de leitura também ajuda a formar novos escritores ou apenas leitores dos livros. Eu, infelizmente, não tenho esse dom das palavras para escrever tão bem, mas sou leitora, olha... Muito bem, fala muito bem. Li o teu livro em 2 dias, o ano passado já. Li em 2 dias porque é um grande livro, mas isso tem que ser reconhecido porque nós, no Brasil, o Chauíche resgata aqui uma dívida histórica da revolta da Chibata, do reconhecimento ao herói que foi o João Cândido, que, como ele bem lembrou agora, fizeram a revolta, tinham os canhões dos navios apontados para o Rio de Janeiro, acreditaram na palavra do governo Hermes da Fonseca, a Chibata acabou, mas a anistia foi revogada, ele morreu pobre, não reconhecido pelo Estado brasileiro como um herói, é um dos nossos grandes heróis, e que bom que nós, 100 anos depois, 101, agora em 2011, né, estamos resgatando essa história. Agora, uma questão que me parece fundamental é trabalhar com essa história dentro das escolas, dentro das salas de aula, resgatar, porque eu não estudei no ensino médio a revolta da Chibata com tanto detalhe, a gente estuda... Vou contar a vocês uma coisa. Agora, poucos dias atrás, eu participo das oficinas, aliás, das oficinas e das feiras de livro no interior. E eu fui convidado, então, para uma feira do livro, e Carlos Barbosa. E me colocaram 200 estudantes na frente, uma feira meio aberta, assim, e tinha desde 10 anos a 18 anos de idade. Ora, como é que eu vou captar a atenção dessa gente em cima? João Cândido, Almirante Negro. Eu comecei a declamar Castro Alves, o navio negreiro. E fui declamando o navio negreiro até eles prestarem atenção. Quando eles entenderam aquilo, eu digo, bom, esse é o poeta dos escravos, esse é que lutou contra a escravatura, e tudo que ele fez foi em vão, porque terminou a escravatura e a Marinha não terminou e continuou chicoteando, castigando fisicamente aqueles marinheiros que a maioria eram negros ou mulatos. Então, o João Cândido é realmente uma figura histórica legítima e que nós temos por obrigação, pelo menos, conhecer o que realmente aconteceu. Não acreditar nos documentos oficiais, como eu vi documento da Marinha que dizia João Cândido era um marinheiro incompetente. Se fosse incompetente, tinham mandado estudar na Inglaterra. Por que se escolhe para bolsas de estudo no exterior os incompetentes? Se ele fosse incompetente, entregue o timão de um navio dos mais poderosos do mundo? Então, o que é? É que isso são mentiras que ficaram gravadas pela história oficial. E agora não se pode tolerar mais. No dia 22 deste mês, completa-se, como a querida vereadora disse, 101 anos dessa revolta. Continuamos conhecendo pouco. Claro, hoje, oficialmente, João Cândido é reconhecido como herói e tal, mas só a verdadeira história... Ah, não. Eu me lembro, quando era menino,
que tinha colegas negros. Eu estudei em escola pública e cadê os heróis? Cadê os heróis? Então, esconder uma figura como João Cândido Felisberto, o almirante negro, exato. Ele não foi almirante porque não deixavam os negros subir na carreira, mas ele foi almirante porque ele comandou a esquadra brasileira num dos momentos mais importantes da nossa história e foi generoso ao ponto de não destruir uma das cidades mais lindas do mundo. Agora, o romancista faz a sua parte, né, de trazer a história à tona de novo. O que as políticas públicas podem fazer no sentido de que isso não aconteça novamente? Olha, eu acho que são vários desafios. Do ponto de vista da leitura, nós estamos na luta para que Porto Alegre transforme em políticas de Estado as ações de leitura através do Plano Municipal do Livro e da Leitura. Para quê? Eu estava falando da dívida histórica e tinha me esquecido no bloco passado. O Brasil também tem uma dívida histórica com a educação. Foi um dos países que mais tarde universalizou o acesso à educação pública. E com a leitura nem te conto, porque o Império censurava a publicação de livros, porque boa parte da República Velha, a Inquisição, ou seja, queimar os livros que não eram bem aceitos, os livros subversivos, era uma prática, e a população que chegou mais tarde à educação demorou mais para se letrar. Por isso nós temos um dos índices mais baixos de leitura do mundo. Não é porque a gente é menos capaz ou qualquer coisa, mas por uma dívida histórica que o Estado tem com a leitura e com o povo brasileiro. Então, bom, uma parte disso é resgatar o Plano Municipal do Livro e da Leitura, ter política pública para investir nas bibliotecas, para investir na descentralização do livro e promover a leitura nas periferias da nossa cidade. Agora, outras lutas se referem àquilo que o Chauíche falou muito bem, a luta contra a remanescência desse Estado escravocrata, porque nós temos ainda o racismo incrustado em várias formas na nossa população, seja nos baixos salários, seja na questão do acesso à saúde, no acesso à educação, enfim, de um país que não reconheceu também a dívida histórica que tem com o povo negro. Então eu acho que é uma série de bandeiras que é levantado pelo movimento negro no nosso país e que tem que ser encampado pela população brasileira, pelos simpatizantes como nós, que não somos negros de pele, mas somos de coração, que sabemos o sofrimento dos homens e das mulheres que... Claro, desculpa. Não. É uma coisa que eu quero dizer o seguinte, eu morei 3 anos fora do Brasil, morei 2 anos na França e 1 na Alemanha. E foi muito interessante quando me perguntam, mas o que eles acham mais importante no Brasil? Então, olha, as pessoas dizem, o futebol, o carnaval, olha se o francês que é rival nosso vai elogiar o nosso futebol. Outro chegar lá no Carnaval de Veneza, que tem 500 anos, vai querer falar. Não, sabe o que o Brasil é mais famoso no mundo inteiro? Porque aqui nós temos gente de toda parte do mundo. Os índios que estavam aqui vieram da Ásia. Depois vieram os portugueses, os espanhóis, vieram os africanos, vieram os italianos, os alemães, os poloneses. Eu, que sou de origem libanesa também, meu avô veio... Então, nós não temos direito de ser racistas. Em nada. Porque é essa lição que nós damos para o mundo. Que gente de toda parte, japonesa, eu tenho um amigo que tem cara de japonês, não fala uma palavra de japonês. Ele olha para ele, parece que ele estava chegando do Japão. Não fala. Ele é neto de japonês e ele é brasileiro e ponto. Então nós temos tudo realmente para não nos preocuparmos com esse tipo de problema. Nós não podemos ser racistas em nada. Agora, o livro serve para libertar. O livro é que abre a nossa cabeça. Nós temos, sabe que o Rio Grande do Sul, com todos os defeitos que nós temos o maior índice de leitura do Brasil. E uma das responsáveis é essa feira que está aqui. Exato. 57 anos aqui nessa praça, não é? Já passamos para a 3ª geração. E olha, e os filhotes, e as feiras do livro do interior,
existe. E se não podemos ser racistas, né, escritor, podemos ser ufanistas nesse sentido, porque temos uma das melhores literaturas do mundo. Nós temos uma literatura de primeiro mundo, reconhecida em toda parte. É que a gente não fica conversando. Eu mesmo já fui na Alemanha lancei 2 livros lá, fiz palestra em 15 cidades da Alemanha. Nós não estamos aí atirando confete na nossa cabeça, mas nossa literatura é respeitada no mundo inteiro. Quer dizer, então, mas o que nós queremos? Eu, quando me dirijo, as oficinas, por exemplo, agora mesmo eu estou com um grupo que nós escrevemos um livro contando Porto Alegre e Paris. Nós contamos Porto Alegre para os parisienses e Paris para os porto-alegrenses. São 87 contos, todos eles sobre Paris e Porto Alegre. 29 autores, 30 comigo, que sou o coordenador. Muito bem, o que nós vamos lançar esse livro aqui na feira no dia 10 e no dia 15 vamos lançar em Paris. Perfeito. Então, se nós não tivéssemos uma literatura dessa, como é que nós íamos ter a coragem? Livro bilíngue. Cada conto eu fiz a tradução para o francês, com revisão, naturalmente, mas eu fiz a tradução para o francês, revisão do Éric Chartiot, que foi diretor da Aliança Francesa. Então, nós temos essas ousadias porque nós acreditamos na nossa literatura, nós temos o que contar, não é? Agora, não podemos perder de vista o aspecto social. Esse é um ponto. Outro dia eu fui dar uma entrevista para um canal de televisão e quando eu desci do carro eu quase pisei na cabeça do cidadão brasileiro que estava dormindo em cima da calçada. Quer dizer, isso não é só cor, o problema social no Brasil existe mesmo. Então aqui outro dia começou a feira e umas pessoas foram fazer protesto por causa do Enem, bater lá e tal, e me entrevistaram, eu digo, muito bem, escancarem as portas. Certo, e é para isso... Tem que lutar. Não tinha as portas. Quer dizer, nós estamos inaugurando uma feira, no tempo da ditadura nós não podíamos dizer nada. Agora estão fazendo protesto, que proteste na hora da abertura, que interrompam o discurso. Não interessa, porque livro é sinônimo de liberdade. E também é política com democracia na Câmara de Vereadores. Bom, agora, encerrando essa entrevista, eu agradeço muito aos dois, poderíamos continuar conversando bastante, mas agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre a novidade da Feira do Livro, que são os dias temáticos. Os dias temáticos são o diferencial desta 57ª edição. Neste ano, cada um dos 19 dias da Feira do Livro explora um assunto. As atividades em torno dos temas ocorrem nos centros culturais dos arredores da Praça da Alfândega e nos armazéns centrais do Cais do Porto. Entre os temas propostos estão gêneros literários como terror e assuntos atuais como ecologia e direitos humanos. As ações realizadas incluem lançamentos de livros, mesas redondas e até shows. O objetivo deste projeto é centralizar as atividades que envolvem o mesmo tema em um dia específico, facilitando o acesso do público. Os assuntos foram escolhidos através de vários critérios. Alguns pelos lançamentos dos livros durante o ano, pelo acúmulo de lançamentos dentro dessas temáticas. Alguns pelas datas que nós temos dentro desse período. Por exemplo, o Dia das Bruxas, do suspense, do mistério. Além dos temas normais, o conto, a gastronomia, viagens, que são temas que sempre têm muito lançamento de livro e muito procurados aqui na feira. Os visitantes aprovam a iniciativa e programam as idas ao evento de acordo com a temática do dia. Cláudio Lima se organizou para conferir as atividades sobre afrodescendência. Eu adorei essa ideia, Hoje, inclusive, para mim é um dia especial hoje, que é hoje sobre a temática, hoje é a África. E eu vou ficar o dia inteiro aqui a partir das 4 horas,
vendo esse autógrafo e comprando algum livro em relação a essa história. A partir da semana que vem, os organizadores já começam a planejar a próxima edição do evento. Segundo a coordenadora de programação, devido à aceitação, é provável que o projeto dos dias temáticos continue sendo desenvolvido. Na próxima semana se começa a fazer a próxima feira. Aí a gente vai avaliar isso tudo, mas eu acho que ela tem bastante chance, sim. Teve uma resposta muito boa. A organização da feira disponibiliza no site do evento o assunto abordado em cada dia e as atividades desenvolvidas em torno da temática. Então, se você quer conferir a data do tema que mais lhe interessa, assim como a programação da feira, acesse www.feiradolivro-poa.com.br. Terminamos por aqui mais um programa especial da TV Câmara na Feira do Livro de Porto Alegre. Amanhã a gente volta com mais informações deste que é o maior evento literário a céu aberto das Américas. Obrigada pela audiência e não esqueça, você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail tvcamara@camarapoa.rs.gov.br. Até o próximo programa.